E já estamos de volta à sua TV SEAC mais uma vez para você continuar conosco acompanhando os temas importantes que são aqui apresentados a você em cada programa Despertar. Mais uma vez estamos de volta, recebendo em nossos estúdios um bate-papo importante. Você vai acompanhar a partir de agora Sidney Fernandes. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Reginaldo, por mais essa oportunidade. Estamos retornando para falar de uma obra tão importante que havíamos falado aí no programa anterior e vamos dar continuidade, pois o tema é tão importante que a gente precisa de 2 programas para que no mínimo a gente possa entender e o mínimo das ações, porque a partir do momento que você for ler a nova obra de Sidney Fernandes, Herdeiro de Nós Mesmos, você vai compreender um pouco mais. Mas aqui nós estamos detalhando, né, Sidney, um pouquinho dessa obra. Queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nas questões do próprio livro, né? Para quem está chegando agora, não assistiu o primeiro programa, quer saber o que é Herdeiros de Nós Mesmos? Na verdade, Reginaldo, é uma lembrança para todos nós de que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Nenhum crime, nenhuma perseguição, nenhuma injustiça passará em branco. Não que Deus pessoalmente venha nos castigar, não que venhamos ficar expostos a um tribunal, a uma pleiade de anjos que venham nos incriminar. Mas a nossa consciência não descansará enquanto não repararmos os males que cometemos nesta vida e em vidas anteriores. Nós falávamos dessa obra tão importante que você está nos trazendo aqui, né? Nós falamos de torturadores, torturados, né? Holocaustos. Tem questões tão importantes que você vai encontrar nesse livro que você vai aí se deliciar com as ações. Mas o que acontece, Sidney, com as vítimas aí de perseguições, torturas, assassinatos quando chegam de volta ao plano espiritual? Nós podemos nos esquecer que nós estamos falando aí de um romance, mas ele está se baseando aí na parte espiritual também, né, Sidney? Reginaldo, a partir do momento que eu faço alguma coisa contra o meu semelhante, contra alguém, contra uma cidade, contra um país, uma sociedade, naturalmente, Reginaldo, eu crio uma situação, eu acabo por macular, ferir a mim mesmo. Parece assim uma figura de linguagem, parece alguma coisa assim, uma hipótese remota, mas não, é automático. Se eu dou um tiro numa pessoa, eu agrido o seu físico, mas imediatamente eu recebo uma espécie de tiro também, que acaba por criar uma ferida, uma mácula no meu corpo perispiritual. Talvez essa terminologia não seja muito assim conhecida dos nossos telespectadores, então nós teríamos que lembrar que nós temos o nosso corpo físico, temos a nossa alma e temos um elemento intermediário, uma espécie de vestimenta mais sutil do nosso corpo. É onde está a série da nossa memória e onde está também a assimilação dos nossos bons e dos nossos maus atos. Quando eu faço algo de errado, eu crio uma feridinha ou uma feridona neste meu corpo perispiritual. Eu tive uma professora de catequese na minha meninice, que ela dizia que todas as pessoas, e ela naturalmente católica, ela partia do princípio de que toda alma é criada no momento da concepção, e nós espíritas entendemos de outra forma, que nós temos várias vidas, mas vamos partir dessa figura criada pela Dona Rosinha. Dizia ela: todos nós nascemos com uma alma completamente limpa, mas quando eu cometo um pecado, um pecadinho ou um pecadão, eu crio uma mácula, uma mancha nesse grande círculo branco. Ela estava se referindo aos pecados. E o que mais nos preocupou, quando ela passou essa notícia para nós, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, é que se nós ficássemos com a alma muito impregnada, muito cheia de pontinhos negros, quando morrêssemos, iríamos para o inferno, né? Para sempre. Dizia minha mãe que eu passei uma semana preocupado com essa história, até com alguns distúrbios
gástricos. A minha sorte é que na semana seguinte, Dona Rosinha minimizou um pouco a coisa, dizendo que não existia apenas o inferno e o céu. Havia também um tal de purgatório. Então eu disse para mim mesmo, bom, ir para o céu direto nem pensar, que eu já tinha feito tantas bobagens nos meus longos 6 anos de vida. Muitas bobagens. Muitas bobagens, né, que pelo que ela estava nos passando eram grandes bobagens, que eu não iria para o céu mesmo. Mas o purgatório eu acho que dá para encarar. Então eu procuraria diminuir um pouco as minhas traquinagens, e eram os pontos pretos daquela época, né? Para que quando eu fosse julgado por Deus, segundo a Dona Rosinha, eu passasse uns tempos no purgatório, mas era factível. O purgatório dava para encarar, mas o céu direto não. Mas a Dona Rosinha, mesmo com as suas limitações filosóficas, ela não estava errada. E eu gostaria, se você me permitisse... A gente retomar no próximo bloco, né? Para a gente poder dar um pouquinho mais de detalhes. E você lembrou de uma questão, eu assistindo um vídeo, né? Dá tempo da gente comentar até o final desse bloco, e a gente vai retomar essas manchas que ficam, né, essas marcas que ficam aí para a gente retomá-las. Assistindo esse vídeo, eu vi um rapaz que foi preso, né? E ele iria cumprir 30 anos de prisão, porque é a justiça brasileira, né? E ele seria solto, mas só na prisão ele já tinha matado mais de 100 pessoas. Eu quero te perguntar essa questão, por quê? Será que ele vem sendo um justiceiro? Só para a gente entender, porque olha quantas pessoas... Ele está preso por ter tirado inúmeras vidas, né, fora da cadeia. Na cadeia ele continuou e disse que ao sair ele continuará fazendo, né? Então eu quero ver, essas manchas são também tão grandiosas dele, para a gente discutir um pouquinho no próximo bloco. Perfeitamente. Voltamos já. E já estamos de volta, a sua TV SEAC, conversando com Sidney Fernandes, falando da obra Herdeiros de Nós Mesmos, né? Nós falávamos no bloco anterior, vamos retomar para o Sidney continuar a falar dessas marcas, né? Dessas tão importantes marcas que ficam para o resto, são heranças, né? Nossas, que nós não tivermos cuidado, né, Sidney? Nós vamos carregar as nossas ações, cada ação pode ficar uma marca ali. Queria que você explicasse melhor para que quem está nos acompanhando possa não ter um medo do inferno, mas entender o que ele está processando, né? Então, a gente acha que algumas coisinhas pequenas que fazemos passam desapercebidas, tanto da justiça divina, como geralmente passam em relação à justiça humana. Mas a verdade, Reginaldo, é que mesmo com as suas limitações, aquela professora que mencionei no bloco anterior, Dona Rosinha, um amor de criatura, ela era muito dedicada e ela era uma voluntária que ia levar para nós os primeiros passos em direção a uma religião. Ela tinha razão do seu modo de ver, mas tinha. E hoje vem André Luiz e nos mostra que qualquer coisa que venhamos a fazer, uma das propriedades daquele corpo espiritual que nós espíritas chamamos de perispírito, ele tem muitas propriedades. Ele plasma o nosso corpo, ele é sede da nossa memória, ele permite
que nós nos projetemos na espírito. Enfim, tem muitas propriedades. E uma delas é o de servir como uma espécie de mata-borrão. Então, quando eu deixo pingar uma gota de tinta negra em virtude de uma atitude infeliz da minha parte em relação ao meu semelhante, à minha pátria, à minha cidade, à natureza, é um pontinho preto que está ali. Exato. E mais cedo ou mais tarde eu vou ter que repará-lo, eu vou ter que dar um jeito de tirar aquela mancha negra do meu perispírito. É possível tirar essa mancha? Exatamente isso que a doutrina espírita nos ensina. Porque a partir do momento que só o sofrimento em si não resolve, é um primeiro passo. O arrependimento é outro passo. Mas a retificação desse mal é que vai efetivamente limpar a nossa alma. Então, o que nós estamos falando aqui não é muito diferente de outras religiões. Sim. Cada um fala de uma maneira, mas em nosso livro Herdeiro de Nós Mesmos, nós mostramos aqueles pobres coitados, tanto que sofreram como que fizeram sofrer, voltando para a vida aqui na Terra, impregnados de ódios, de culpas, de remorsos, que os fazem sofrer, que plasmam doenças, limitações físicas. Há um dos personagens, por exemplo, que numa encarnação lá do século XIX, ele já nasceu com o bracinho dele meio assim, ele não podia movimentar o braço. Quando ele renasceu, uma reencarnação muito rápida, uma reencarnação expiatória, ele novamente nasceu com o problema do braço. E numa terceira encarnação, agora como personagem Samuel, ele nasceu novamente com o bracinho meio encolhidinho, mas aí o tempo já havia passado e ele, de uma certa forma, havia purgado uma parte das suas culpas. O próprio organismo se encarregou de normalizar a sua situação. Então, aquela limitação, ele nem se lembrava mais dela, mas era apenas um lembrete de que o que ele havia feito lá no passado havia se refletido e agora ele estava tendo uma chance de tocar a vida sem essas limitações. Então, Reginaldo, o objetivo do nosso livro é exatamente mostrar às pessoas que nós não podemos brincar com o destino, achando que tudo vai ficar bem, que ninguém vai ver o que nós fizemos, que os atos infelizes, que o fato de eu flautear na vida sem me preocupar em adquirir uma cultura, melhorar o meu comportamento, que isso não vai dar em nada, mas dá sim. Nada passa desapercebido da justiça divina. E ela se faz, como já falei, não com um diabo ou com um anjo ou algum enviado de Deus para exigir contas de mim. A mácula que eu coloquei dentro de mim, ela tem que ser reparada. Exatamente. Você me perguntou, de que forma? Primeiro, com uma renovação interior. Eu tenho que entender que eu errei. Eu tenho que me arrepender. E esse remorso do ato que eu cometi tem que me impulsionar para uma ação positiva. É uma ação matemática. Exato. Quando eu tenho algo negativo, eu tenho que criar algo positivo para anular a parte negativa. E você falando, né, todos nós analisamos por bem, né, o entendimento de cada um, porque olha como eu tenho que pensar bem antes para cometer um ato contra, né, um ato falho, um ato negativo, né, porque eu tenho que recorrer a várias questões para que eu possa limpar. Né? O problema, Reginaldo, que na hora da raiva... Você acaba cometendo atos insanos. Na hora que você se sente injustiçado, que alguém o ofende, que
que alguém comete uma injustiça contra você, você não pensa nas consequências e acaba fazendo coisas que vão, às vezes, perdurar por séculos. O suicida, por exemplo. Eu não trato desse assunto. Não. Trato, sim. Um dos personagens, ele está na espiritualidade por décadas e ele tem uma nova oportunidade de vida. Mas o suicida, um gesto infeliz, alguém que acha que está sofrendo demais, que foi injustiçado ou foi traído, e ele comete um ato contra ele mesmo, ele não sabe a bobagem que está fazendo. Ele está traçando para ele mesmo uma pena. Não é que Deus vai me castigar. Eu vou me castigar por uma permanência na espiritualidade por 30, 40, 50, 60 anos, 2 séculos, até que eu volte a ter uma nova oportunidade de vida. E você pensa que o corpo que eu vou ter, o tempo que eu passei sofrendo na espiritualidade, já resolveu a minha questão? Não, não. Eu vou renascer, vamos supor que eu tenha dado um tiro na cabeça. É muito provável que eu venha a renascer com uma deficiência mental. Se eu, como um caso no livro Entre a Terra e o Céu, em que o personagem Júlio matou-se na época da Guerra do Paraguai, em 1932, ele primeiro tentou se matar com veneno. Socorreram a tempo, ele perdeu a fala, queimou a garganta dele, mas depois ele pulou no Rio Paraguai e morreu. E aí, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, mostra depois toda a epopeia de Júlio, que passa com aquela dor de garganta que não sara, ele renasce e o bebê tem constantes crises. Aí você não entende o porquê, por que uma criancinha pequenininha já nasce com asma, já nasce com a garganta ferida, já nasce com problemas respiratórios. Ele não fez nada nesta vida. Não fez nesta vida. Mas lá atrás, quando ele suicidou-se, ele maculou a sua gargantinha. Ele vem com dor de garganta, morre, volta para a espiritualidade, fica sofrendo um certo tempo lá, não readquire a consciência de adulto, permanece como criança, nasce novamente, morre de novo por causa da garganta e só depois de uma terceira vida é que ele tem a oportunidade de começar a normalizar. Olha só, 1932 ele cometeu suicídio e depois várias encarnações sofrendo as consequências do seu gesto infeliz. Exato. E cometeu essa impropriedade, é como se ele voltasse no passado. Ele vai precisar de décadas para voltar à mesma situação que se encontrava antes. Então, só depois, por isso que André Luiz chama o nosso corpo físico de carvão milagroso. Por quê? Porque o carvão tem a propriedade de absorver as substâncias negativas, comprometedoras da natureza. E no caso do corpo físico, tem a possibilidade de absorver aqueles resquícios do passado que nós cometemos contra nós mesmos. O próprio filtro, né? Acaba sendo, né? O próprio termo filtro, é esse, né, que ele usa, uma espécie de filtro. Uma espécie de filtro, né? Você nos acompanhando, nós estamos falando aqui com o Sidney Fernandes, né? Só para a gente finalizar, eu coloquei no início do bloco, no final do outro, né? Daquela questão do vídeo que assistimos, né? De uma pessoa que acaba matando, tirando a vida de várias pessoas e se sentindo aí justiceiro. Como essa pessoa pode se limpar depois, né? Nós estamos falando desse processo. Eu quero, né, lembrá-lo também que no programa anterior você me pediu que fizesse uma provocação e nós falamos lá daquela mãe que assumiu o compromisso de receber um espírito e ela era estéril. Não sei se você se lembra disso. Nós vamos falar no próximo bloco, né? Como que essa pessoa pode mudar depois de tantas mortes nas suas costas, né? Como que ela pode chegar a ter este momento aí de estar
purificando, se limpando para poder viver em paz. Voltamos já com o nosso programa Despertar aqui na sua TV SEAC. A sua TV SEAC está de volta com Sidney Fernandes. Herdeiros de Nós Mesmos é a obra que Sidney Fernandes está lançando, a mais nova obra, né? O mais novo filho, o mais novo momento aí para que a gente possa refletir. E eu deixei aí uma pergunta para que a gente possa estar iniciando este bloco, né, Sidney? Uma pessoa que tira a vida de várias pessoas acaba não se regenerando num processo ali que ela foi encarcerada até, né? E quer sair dali para continuar cometendo as mesmas atrocidades. Como que essa pessoa pode se limpar ainda? Aqui provavelmente não vai ter condições, ela vai ter que passar por um processo lá depois no mundo espiritual. Então, ele vai herdar a herança que ele construiu para ele mesmo, né? E nós temos visto muitos casos em que indivíduos, arvorando-se em justiceiros para fazer justiça com as próprias mãos, acabam se comprometendo mais, né? E essas pessoas, infelizmente, elas estão projetando para o futuro uma situação difícil. Então, às vezes você vê um indivíduo nascer com algumas limitações físicas, às vezes com certos aleijões, faltando um membro ou com um problema mental. Você não entende por que aquele bebezinho está naquela situação. Então eu imagino que uma pessoa como essa que você descreveu, ele perdeu completamente a sensibilidade, ele perdeu a noção de justiça, ou faz a justiça nos moldes que ele preconiza que seja o correto. Então, Reginaldo, é a semeadura negativa que o indivíduo está fazendo e, infelizmente, se ele persiste nesta mesma situação, nessa atual vida, infelizmente, numa outra vida, ele vai ter que vir com uma limitação muito severa, que vai impedir que ele tenha acesso a uma arma ou coisa desse tipo. Eu vou fazer uma pequena referência. Eu tenho uma filha, e ela não gosta muito que eu use esse... Você conhece, você é amigo dela. E ela tem uma aversão muito grande ao álcool. E aí eu brinco com ela: filha, você foi alcoólatra na vida anterior. Não necessariamente, mas o fato de eu abusar de um determinado órgão numa vida, ou com a droga, ou com o cigarro, ou, nesse caso, com o abuso do meu poder, da minha força, da minha saúde, o que a natureza vai fazer para me recolocar nos trilhos? Vai limitar a minha posição na vida posterior. E aí você vai ter essa repulsa no momento que você... Então, no caso da pessoa que bebeu demais, ela não vai poder sentir o cheiro de álcool. Isso ela pede que a espiritualidade já coloque este alerta, né? Para quê? Para que ela não cometa esse mesmo crime novamente. Antigamente, Reginaldo, muitas pessoas suicidavam-se inalando gás de cozinha.
E aí, por prevenção, colocaram uma determinada substância química. Quando o gás vai para o ar, aquilo cheira como se fosse gambá, né? Exatamente. Então a pessoa, quando sente aquele cheiro ruim, ela perde a vontade de se matar. Você vai me dizer, mas ele vai se matar de outro jeito. Nem sempre. Nem sempre, porque é um alerta, né? Isso. E quando uma pessoa bebe demais, fuma demais, renasce com problema pulmonar, com problema de fígado, esse indivíduo aí provavelmente vai renascer numa situação precária que vai impedir até a movimentação dele. Vai ter algumas limitações, né? Para a gente só, tem que finalizar, eu quero que você conte aquela história que nós pedimos para você no programa anterior, mas antes eu quero que você fale quantos personagens tem a obra Herdeiros de Nós Mesmos, só para a gente já começar a entender. Eu não vou conseguir lembrar a quantidade, mas eu vou dar uma repassada geral. A obra começa falando de Votácia, a bisavó do personagem principal, que é Samuel. Votácia está com 85 anos, ela está para desencarnar já. E ela tem uma sobrevida de mais 20 anos para poder completar a tarefa através da qual ela vai ajudar a espiritualidade. Temos a Votácia, temos o Samuel, que é o personagem principal, temos a sua esposa Naomi, temos um brasileiro. Você vai me perguntar, mas você inventou esse brasileiro? Não. Há um amigo meu nos Estados Unidos e eu me inspiro nele para colocá-lo no livro. E o de Oliveira, ele entra no livro também. Personagens encarnados são esses. Afora um ou outro assim, secundário. São esses 4 principais. Que trazem toda a história, né? Agora, temos os personagens espirituais, né? Temos os alemães que trabalharam para que foram atores daquele genocídio. Temos o principal mentor que está tentando arrumar a situação. Enfim, é uma trama muito bem elaborada. E temos também, no final do livro, aparece o Joaquim, que é um menino que suicidou-se na vida anterior e quer uma oportunidade de renascimento. Olha a riqueza de personagens que nós temos aí para você acompanhar na obra Herdeiros de Nós Mesmos. Sidney, para a gente finalizar, estamos chegando, você percebeu que o tempo passa e a gente não consegue, ainda bem que a gente não consegue contar muito mais coisas, porque deixa o nosso telespectador com uma vontade de ler, né? Nós temos a história para finalizar que nós pedimos no programa anterior. Então, é que você me perguntou no programa anterior como é que a Naomi iria receber um indivíduo, ela ia permitir a reencarnação desse espírito se ela era estéril. Eu me baseio numa história real do livro Os Insondáveis Caminhos da Vida, de uma pessoa muito boa lá da Bahia que tinha um problema semelhante ao da Naomi. A esposa dele não podia mais ter filhos, e ele assume o compromisso de receber um filho a mais. Já tinha 6 filhos. E a espiritualidade dá um jeito de desatar as trompas da esposa dele. O nome do autor é Jorge Andréa. E ela acaba engravidando. E aí, será que a Naomi vai conseguir também passar pela mesma experiência? A espiritualidade vai dar um jeito? Só lendo o livro para saber. Perfeitamente. Isso que é importante para você acompanhar aí mais uma obra de Sidney Fernandes, Herdeiros de Nós Mesmos. Sidney, obrigado pela sua participação conosco, nos trazendo aí mais um presente para quem nos acompanha e, claro, para a doutrina também, que vai aí dando condições das pessoas entenderem um pouco melhor o que é a doutrina espírita, né? Então, o livro realmente é um alerta para os preconceituosos, aqueles que têm preconceito de cor, de gênero. E lembrando que se hoje eu persigo alguém com ideias diferentes das minhas ou de raça diferente,
é bem provável que numa próxima encarnação eu esteja na mesma situação das minhas vítimas. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Reginaldo. E claro, obrigado a você que nos acompanha sempre aqui pela sua TV SEAC, programa Despertar. Até o próximo programa.